Olá! Nossa, esse filtro. Tô apavorado com esse filtro. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Pra quem tá aí, pra quem vai entrar ainda. É... Eu. Vamos lá. Tô até perdido hoje. É... Hoje a gente tem uma live. Vou tirar esse filtro, tá me desconcentrando. Hoje tem a live com o Dan Novaes. Danilo Novaes, meu querido amigo das épocas de moda para homens. E a gente vai ter um papo super interessante. Vamos lá, deixa eu pegar a pauta aqui que eu já mudei de posição. A pauta hoje, vamos lá. O Dan é o seguinte, o Dan tem 31 anos, ele é de Varja do Poço, na Bahia. Ele é um amigo de, acho que uns 9 anos eu conheço ele. Conheci ele na época do Moda para Homens, a gente vai conversar sobre isso. E ele hoje em dia é content writer ou content strategic, que é tipo uma pessoa que é estrategista de conteúdo. Ele trabalha com conteúdo e ele é curador de conteúdo também. Ele é DJ, o que mais que é? É multiplataforma, já trabalhou em diversos projetos legais e jornalista de profissão de, de estudo. Ele é fundador do Emana Orgulho, que é um projeto super legal que eu acompanho já desde o começo. Começou em abril e a gente vai falar sobre isso. Ele acabou de entrar, vou colocar ele já. E eu quero saber, na verdade, toda essa questão do olhar dele de curador, que é um olhar super interessante que a gente vai saber mais sobre isso. Vamos lá. Quando você tá entrando. Acordei meio gripado hoje. Oiê! Oiê, tudo bem? Tudo bem, amigo? Bem-vindo. Obrigado, baby, pelo convite. E aí, como tá? Então, eu te apresentando, eu sei que você trabalha com conteúdo hoje em dia, né? Uhum, sim. Mas eu tava tentando pensar assim, essa paulistana é muito essa coisa de que a gente acha que quem define a pessoa é o trabalho. Até tava essa discussão ontem sobre isso, eu acho muito bizarro. Mas eu quero saber quem é você, me conte mais quem é o Dan Novaes. Nossa, que difícil essa pergunta, né? Você tá me ouvindo direito? Tá, né? Tô ouvindo. Tá. Dano Novaes. Bom, sou, né, trabalho com publicidade, estratégia de conteúdo já há alguns anos, sei lá, oitavo ano tô indo agora. Fiz jornalismo, que mais? Também tem o Projeto Emana, que é um projeto focado em disseminação de conteúdo LGBTQ, para o público LGBTQ, feito por pessoas LGBTQs, mas na real a ideia também é que seja aberto para todo mundo. O foco do projeto nesse momento é muito em educação mesmo para a comunidade e também para as pessoas, Sim. e também um resgate cultural da nossa história, né? Porque agora que, sei lá, já tem sei, uns, uns que 50 anos que a gente tem de história e a gente já tem um passado. Sim. Atualmente estou trabalhando na Danone, atendo da Nest lá, tá super legal, inclusive. E é isso, amigo, basicamente. Também faço pesquisas tipo de conteúdo para marcas, assim, como Freela ou, sei lá, esse tipo de coisas de conteúdo que me pedem no paralelo, assim, mas nada também oficial. Legal. Quando eu fiz a lista, o seu nome surgiu porque você tem um olhar muito, não sei se a palavra é minimalista, mas tem uma referência de estilo e de moda muito diferenciada do resto da lista, assim. Hum. É uma coisa mais sóbria em alguns momentos, é uma coisa um pouco mais fashionista em outros. Eu queria que você explicasse de onde vem essas referências, se você tem um olhar para a rua Uhum. ou se é uma coisa de ler mesmo, de ir atrás de informação. Tá. Bom,
Eu confesso, assim, a gente se conheceu, né, também numa casa de criadores, né, se eu não me engano. Então, Sim. E você e confesso que eu já Fabiano, fui, né? já fui mais ligado em moda. Em relação, eu adoro, acompanho hoje, né, desfiles e tudo mais, enfim, o assunto moda. Mas confesso que antes eu tinha um interesse muito grande no passado, quando eu era mais jovem, de trabalhar com isso, né? Tanto que eu até queria entrar para esse rolê de assessoria de imprensa de moda, enfim. Até perceber que a moda não é legal. Aqueles. Não, tô brincando. Tenho vários amigos que trabalham com moda e eu super respeito todos eles. Não, mas até perceber que o mercado de moda A moda pode não tem ser legal difícil. se você não souber Exato, trabalhar com ela, é isso. exato. Não, mas é um ramo super difícil. Você precisa realmente gostar, principalmente no Brasil, para você, enfim, seguir na carreira e na profissão. Aí eu percebi que não era meu rolê. E naquela época, né, tipo a época que a gente, né, trabalhou como estagiário na casa de criadores e tudo mais, enfim, eu gostava, eu reparava muito nisso, né, tipo, do que é dessa construção do estilo, assim, e até onde que vai a tendência de moda, até que aonde que é o teu estilo, enfim. E aí, obviamente, já ficando um pouco mais velho, né, esse tipo de questionamento ou pergunta vai deixando de existir um pouco, porque isso meio que se torna natural, né? De como você se veste e tudo mais. É, mas, assim, eu sempre curti sei lá, uma estética um pouco mais minimal mesmo, com cores um pouco mais sóbrias, assim. Eu sempre fui um pouco mais para essa linha, talvez porque eu gostava muito de rock na adolescência, não sei. Pode ter. Quando mais jovem, eu sempre me vestia também com essas, né, preto, cinza, branco, camisas de banda, Sim. enfim. E é um estilo que eu sempre curti, assim. Então, sei lá, hoje eu acho que se eu pudesse definir hoje um pouco mais o meu estilo e falar o que é ele, eu acho que sim, e vai para esse caminho um pouco mais minimal, mas não básico. E adoro, por exemplo, ter peças específicas que você tem que são muito bem feitas, ou enfim, que é, né, de um estilista que você adora, que tem um valor até um Que aí pouco. tem uma qualidade, né? Tudo É, mais. isso. Mas eu prezo muito mais por, sei lá, pelo conforto, enfim, tipo, camiseta preta, camiseta branca. Eu adoro, por exemplo, tipo, só acordar e usar, né? Tipo, sei lá, enfim, é confortável, assim, sabe? Principalmente agora nessa quarentena, enfim. Então, sei Entendi. lá, acho que eu definiria dessa forma, como isso se formou, assim. Tá. Uma coisa que eu conversei até com o André Franzi, que acabou de entrar, é que a gente tem esse olhar muito de que você é o curador dos curadores, assim. Eu já vi você fazendo curadoria de tudo, desde das pautas que vocês estão fazendo hoje em dia, até no começo da moda e música, Bom, até bebida, você já trabalhou, então você já fez curadoria de conteúdo para bebida, né? uhum, Então, eu sempre olho seu olhar é super aguçado para essa questão do curador, assim. Aí já vem uma pergunta das pessoas que vieram perguntar, assim. tá. É, aqui, como você trabalha nessa curadoria? Porque, assim, a curadoria você tem esse olhar de ter que Uhum, olhar várias coisas e meio que decidir o que você vai aprofundar, né? uhum. Como que você faz para se... A pergunta específica, na verdade, deixa eu ler aqui, que é mais fácil. Como você se protege no momento agora aqui, com as fake news, sendo jornalista? Qual que é a sua dica para ficar ligado quando você vai fazer curadoria de conteúdo? Por exemplo? Tá. É, bom, eu acho que você falou uma coisa sobre curadoria que é importante também falar um pouco. O meu foco de curadoria é muito mais focado no conteúdo. Então, o conteúdo ele pode ser de qualquer tema, né? Por isso que pode ser música, pode ser moda, pode ser, enfim, sei lá, causa social, diversidade, sei lá, direitos no trabalho, enfim. O Desk Research Sim, ele pode ser feito de acordo com vários temas. É, geralmente o que eu mais pesquiso ou com o meu trabalho geralmente mais tá baseado em comportamento, cultura, é, naturalmente também diversidade pela Imana e também cultura quando eu falo né, moda, música, cinema, enfim, TV, essas coisas. Bom, acho que em relação às fake news
na hora de você fazer um processo de curadoria de conteúdo, é, tem várias etapas, né? E tem vários modos e métodos de fazer uma. Eu vou contar um pouquinho sobre como eu faço a minha. Mas isso também não é uma regra, porque, enfim, existem várias maneiras de você fazer pesquisa em relação a isso. E aí cada um vai, tipo, testando e vendo o que mais faz sentido para você. Geralmente, quando eu for fazer um processo de curadoria de algum tema específico que cai para mim, seja por vontade própria, ou seja porque, sei lá, um job, eu sempre tenho aquele momento, né, macro, né, de pesquisa de tema. Então, que você pesquisa mesmo, tipo, sem ver a quem. Tipo, você vai pegando Google, sites, Twitter, várias plataformas, várias frentes e pegando tudo que você encontrar, que você considera interessante sobre aquele tema e salvando. Aí depois desse momento que você faz essa curadoria, né, inicial, que é tipo uma seleção macro de links e de fontes, aí sim você começa a olhar cada um deles que você pegou. Então, né, tipo, tem um tempinho para fazer isso, que é um pouco mais, né, trabalhoso, no caso, né, que é entrar de fato, olhar o Tem link, que ler tudo, né? E tem que checar ler, tudo, né? isso, ler, assistir, ouvir o podcast que você selecionou, o filme, ou doc, enfim, todas as referências. E aí você vai descartando o que não faz sentido, o que faz sentido de acordo com o tema que você quer. E aí, depois que você separa, né, o joio do trigo, aí sim você começa a checar as fontes e as informações. Então, que aí entra o lance do fake news. Então, tem algumas maneiras de fazer isso. Por exemplo, eu, quando eu vou fazer algum tipo de curadoria, eu raramente pego algum tipo de link que é duvidoso. Então, sei lá, se é Vem bastante link que é meio estranho quando a gente faz pesquisa, por exemplo, aquela plataforma que é cheia de fóruns, que eu esqueci o nome, tô tentando lembrar aqui agora. Tá, mas Ah, depois você vai lembrando da plataforma. Assim. sim. Os links mais genéricos, você fica mais perto, é isso? Isso, aí os links são genéricos, existem algumas maneiras de você, talvez, rastrear isso. Então, por exemplo, a informação daquele link que é de um blog que você não conhece ou que não é muito confiável, você joga na internet para saber se existe aquela informação em outros lugares que são mais confiáveis. Então, outros veículos que já têm algum tipo de chancela, algum tipo de uma prática já reconhecida de não disseminar informações fakes. E aí sim você vai meio que separando um pouco do que é fake news, do que não é, enfim. Mas É uma basicamente, checagem jornalística, como se fosse um jornalista fazendo uma matéria mesmo, né? Não muda muito. exato, exato. E até, por exemplo, até os próprios jornais, tipo, vamos supor, tem uma matéria de alguma notícia que é do Estadão. Aí você vai ver lá a fonte é da Reuters. Então, que é né, um disseminador de notícia. Então, não necessariamente também aquilo é do jornal ou dos jornalistas que escreveu. Então, reparar também da onde que vem a fonte inicial, até para você saber se você consegue pegar mais informação a respeito daquilo que você quer falar ou abordar, é muito importante. Então, E nessa curadoria, você já teve que entrar em contato com algum autor ou até algum personagem para confirmar, por exemplo? não, amigo, porque, como eu falei, geralmente os temas que eu pesquiso são temas relacionados à cultura, nada muito noticioso, né? Não é, por exemplo, fazer esse tipo de coisa com política, por exemplo, eu acho que é bem mais difícil. Imagina. Mas, por exemplo, quando você fala de cultura, né, cinema, música, moda, a gente consegue fazer, resgatar coisas, acho que são temas um pouco mais atemporais. E eu já tive que entrar em contato com pessoas, por exemplo, para pedir autorização para usar a informação ou para, Claro. né, replicar de alguma forma, mas para conferir alguma coisa nesse sentido, ou para perguntar, por exemplo, da onde que veio aquele dado, né? Às vezes pode ter alguma matéria, algum texto que fala X dados de pessoas, então tá, onde você pegou esse dado? Então é mais ou menos isso para também ver se eu consigo achar o relatório, a fonte de pesquisa. Mas é difícil achar alguma coisa relacionada a fake news para temas de cultura e comportamento, assim, né? Tá. Justamente. Você, na sua trajetória, você escreveu para o Moda, você escreveu no seu blog, eu lembro que era o Cult Pop Show, e Uhum. você teve umas participações também, você trabalhando no GQ e no Mac.
que são conteúdos também curadorias aí diferenciadas, tipo de moda e de música. Eu diria que eu até ia além da moda, né? Ia pro lifestyle também. Eu queria saber, assim, como que era... Seu olhar mudou depois que você saiu desses lugares, assim, pro conteúdo, assim? Você vê hoje em dia uma diferença? Sim. Como eu falei no início, geralmente o meu trabalho, né, enquanto profissional, está ligado a algum tipo de demanda de marca ou algum tipo de coisa relacionado ao job que eu estou fazendo. Então, trabalhar, por exemplo, na GQ foi muito importante para mim, porque eu tive uma visão de redação, porque eu nunca tinha trabalhado numa redação, eu já fui direto para publicidade e para agência. E Tá. você fazer um tipo de pesquisa de conteúdo focado em marca é muito diferente, por mais que seja sobre cultura ou comportamento, é muito diferente, por exemplo, de você trabalhar num veículo de comunicação, tipo, né, uma redação. Então, quando a gente na GQ a gente falava sobre temas que estavam ocorrendo assim agora, meio que moda em tempo real. Então, para mim, por exemplo, eu tinha isso sim, eu aprendi um pouco mais de checar a informação não que eu, né, aprendi nesse momento, mas para mim era muito mais presente esse rolê de checar a informação de acordo com quem estava chegando na GQ, porque né, sei lá, se a gente fosse falar de algum desfile, eu fosse falar de alguma notícia de moda que era relacionada a negócio, então a gente tinha que ter certeza que aquilo era verdadeiro para a gente poder, né, publicar. Porque, Sim. de novo, era algo que era sobre notícia do que está ocorrendo agora, né, atualmente. Então, para mim, foi muito importante esse contato com uma redação que eu não tinha. Então, mudou muito também a minha perspectiva também sobre trabalho, assim, de como fazer é, de como eu trabalho mesmo enquanto profissional, assim. Então, foi muito enriquecedor e trouxe uma outra perspectiva que eu não tinha, que era de imprensa, né? Então, porque eu já tinha ido direto para a agência. Então, foi bem legal. É, você tinha um olhar mais publicitário até então, e aí você foi ter o olhar do editorial, na verdade, né? Exato. E aproveitando essa questão do editorial, eu queria saber se você sabe dizer por que que é tão difícil fazer conteúdo para homem, de qualidade, óbvio, que é de que é um dos poucos portais que fazem conteúdo para homem, que estão aí desde 2011, acho que a revista abriu aqui no Brasil, né? Uhum. Eu tenho pesquisado bastante sobre eles, até no mundo e aqui, porque eu já fiz uma matéria uma vez para a GQ, mas foi muitos anos atrás. Mas eu sempre pesquiso muito mercado de conteúdo masculino. Uhum. Você acha que o Brasil tem uma dificuldade meio que talvez de espaço, dessa quantidade de informação que a gente tem, ou você acha que é uma coisa mais da cultura do brasileiro de não ter muito essa coisa de acompanhar tendência, acompanhar, Ah, sabe? essa pergunta é muito difícil. Para mim, eu acho que são várias questões que envolvem isso, né? O consumo de moda masculina no Brasil. Por quê? Acho que tem um fato inicial de que a moda aqui é meio ela começou elitista, né? A moda brasileira, então começou se falava em moda quem era rico, né? Quem tinha contato com a Europa, quem viajava, enfim. Então, agora que está começando, né, a democratizar esse debate de moda e tudo mais, e talvez isso chegue, né, com mais facilidade para as pessoas, mas acho que esse é um primeiro fato de que sempre houve também esse tratamento de moda aqui que não, a informação apenas não chegava, eu acho. Aí acho que um outro fator é o lance de que, enfim, definir moda brasileira também é muito complicado. Né? Tipo, a gente tem vários expoentes brasileiros, mas, por exemplo, não sei, tipo, acho que talvez enquanto sociedade, enquanto população mesmo, não havia um interesse tanto por parte de homens, né, para o consumo de moda, justamente porque era nichado. Então, ou era gente rica, ou era mulheres, enfim. Então, acho que agora, enfim, a partir dos anos 2000, talvez, que começou nessa popularização do que é do homem vaidoso,
ou do homem que se cuida, que Sexual no começo, por né? mais que essa não seja uma realidade para os outros países, mas para nós que são nós brasileiros, a gente também, né, não tinha tanto, não, talvez não olhasse dessa forma, não sei. Enfim, daí são essas questões. Também tem um outro fato de que dinheiro também, né? Enfim, sei lá. A gente vive num país tão complicado, né, em que pessoas estão mais preocupadas em alguns lugares com o que comer do que com o que vestir, assim. Então é bem difícil falar sobre o consumo de moda masculina, especificamente aqui, porque são várias questões. Então, É, a eu, gente por não pode exemplo, deixar de dizer que a gente está na bolha, né? E queira ou não, que é sempre esse olhar, tem que ter esse olhar de massa. A massa é muito diferente da bolha que a gente está incluído, que é, querendo ou não, a gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com conteúdo e tudo mais. Mas eu queria entender, assim, eu queria que saber de você, na verdade, assim, porque a gente acompanhou também esse processo do homem se preocupar um pouco mais, talvez. uhum, Mas até isso também foi meio que paralelo à questão do influenciador, que é uma coisa de um post que você fez semana passada que deu bastante repercussão, que é a questão da diferença da influência para o influenciador, né? Quem que é influenciador e quem que é influência, né? uhum. A gente tem visto vários casos de influenciadores aí fazendo coisas bizarras, até em momentos de pandemia, e a gente sabe, você falou, eu acho que eu concordo com você com a questão da desigualdade social, eu acho que talvez seja isso um dos fatores que demorem muito para as pessoas terem acesso à informação, Uhum. mas, assim, olhando para um futuro, talvez pós-pandemia, assim, que o conteúdo seja um pouco mais dominado, não sei. Você acha que o olhar muda a partir de agora? Eu acho que sim, porque bom, né, você está vivendo isso como eu também estou e todos nós estamos, que a gente está vivendo um momento de mundo de transformação que é absurdo e maravilhoso, absurdo no sentido de muitas coisas acontecendo muito, tipo, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se antes já não tinha tanto essa cadeia top-down, né, de influência, do que me inspira, agora eu acho que está deixando de existir cada vez menos. E aí, por exemplo, a gente vai falar de moda de novo masculina. A gente também começa a ver que outros ícones, né, ou pessoas que não eram consideradas ícones, começam a emplacar ou estampar editoriais ou estar em capas de revistas que antes não estavam. Então, se você pega, sei lá, uma capa da Vogue hoje, uma capa da GQ, uma capa de qualquer outra revista de moda, você já começa. Isso assim, eu tô falando de maneira geral, tá? Não vou nem falar de especificidades do mercado brasileiro, que a gente sabe que, enfim, acontece muitas coisas, mas de forma geral do Brasil, assim. A gente também começa. Isso é muito bom que a gente começa a ver outras referências do que é moda, do que é se vestir bem, que são mais regionais, que são mais brasileiras, que são mais. Então, por exemplo, Condzilla, né? Tipo, eu lembro dessa capa que a gente fez na GQ ano passado, com Condzilla, que é uma puta referência de funk no Brasil, né? Ajuda, é uma incubadora também de novos artistas. E o cara se veste super bem. E é isso, tipo, é também colocar. Quando começa a surgir também esses ícones referenciais que as pessoas conseguem absorver mais como uma referência, porque deixa de ser europeia, deixa de ser branca, deixa de Sim, ser. sim. A referência mudou, eu acho, um pouco também. E aí também as pessoas começam, sim, naturalmente, acredito eu, a se interessarem pelo assunto. Então, se o cara que curte Condzilla vê o Condzilla na capa da GQ falando sobre moda, então naturalmente esse assunto possa também interessá-lo e mostrar para ele que ele pode, né, se interessar por aquilo, né? E também, de uma certa forma, acaba quebrando algumas verdades que o mundo sempre teve, né? Ai, meu Deus, moda é coisa de mulher, moda é coisa de viado. Eu tenho falado muito aqui nos lives com as pessoas sobre representatividade, né? Sim, Que é essa coisa de olhar o outro na capa da revista e se sentir representado também. sim, Eu sim, acho que isso mudou bastante. A gente tinha um olhar mais eurocêntrico e americanizado em alguns momentos. sim. E hoje em dia a gente meio que tá tentando, na verdade, cada vez mais olhar para si mesmo. Aproveitando isso, o Daniel fez uma pergunta interessante, que ele quer saber assim, quais são os principais elementos brasileiros que formam o seu ponto de vista. É difícil. Que forma o meu ponto de vista? Tá. Bom, eu não sei.
se todos sabem, né? Se você sabe, no caso, no sentido, né, das pessoas que me conhecem, é muito engraçado quando eu falo que eu sou baiano. Ninguém, tipo, todo mundo fica, nossa, nunca diria. E é muito engraçado quando eu falo nunca diria, porque eu falo, tá, mas qual que é a tua referência do que é ser baiano? Porque Entendi. também tem isso que é, tá, só você é da Bahia, mas você tem que se vestir de tal forma, ou agir de tal maneira, ou tem até aquela outra questão preconceituosa de que, ai, nossa, baiana, né? Aquela expressão que você usa para definir o que é cafona. Sim. Aí, por exemplo, quando eu falo que eu sou baiano e, tipo, tá, e eu me visto na maior parte do tempo com roupas pretas, enfim, né, por várias questões, porque eu moro em São Paulo há muito tempo e também porque, enfim, sempre, até falei mais cedo, tinha uma referência do rock antes, enfim. E também adoro música eletrônica, né, aqueles. Sim. Mas é, é isso, assim, tipo, por exemplo, existem sim elementos que são regionais e com certeza definem o Brasil. Eu não acredito que seja uma só estética, até porque o que torna a gente, né, como um país maravilhoso é justamente isso. É, mas, por exemplo, para mim, estilo não é só roupa, né? Estilo é também como você enxerga a vida e leva a vida. É, Claro. e isso, para assim, São vários elementos, na verdade, né? é. Então, no meu estilo roupa, eu não acho que eu carregue tantos elementos considerados brasileiros, né? Pelo imaginário geral, que é tropicalidade, alguma coisa assim, tipo, Tipo enfim, uma coisa mais estampa, colorida, tipo. estampada, enfim. Acho que eu não carrego tanto, mas eu carrego mais no meu estilo de vida enquanto pessoa. Então, sei lá, pelo fato de eu ser baiana, então eu tenho um jeito de enxergar o mundo, eu tenho uma perspectiva sobre como eu também ajo na vida, sei lá, enfim, enfim, são essas características que também tornam quem você é, né? Então, eu também Para mim, o que mais deixa você mais interessante é isso, porque as pessoas te colocam, projetam uma coisa e descobrem outra, né? e assim, só porque eu sou baiano ou porque alguém que mora na Bahia, no Ceará, não pode usar roupa preta, ou qual que é o imaginário que existe sobre quem é você de acordo com a tua regionalidade, sabe? Mas sim, é tipo, é isso. Tipo, como eu falei, esteticamente falando, eu não acho que tem tantos elementos considerados brasileiros pelo imaginário que eu use, justamente por eu ter esse viés mais mínimo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser, porque não? O que é? Tipo, pode ser também, sabe, brasileira, porque justamente o Brasil também é isso. É tipo, enfim, essa mistura toda. Não sei se eu respondi. É uma pergunta difícil essa. Não, é Daniel Batista que te perguntou, viu? Queria saber. Quem? Aí tem mais uma pergunta, já dentro desse contexto. Tá. Quais os brasileiros que te inspiram, ativistas brasileiros que te inspiram? Uhum. Tem alguns, assim, nomes? Tá. Ativistas brasileiros que me inspiram? Bom, tem uma galera jovem que é muito forte, mais jovem assim, tipo, né, bombando agora. Não sei se você reparou, mas essa quarentena eu descobri muitos perfis incríveis de pessoas que eu não conhecia tanto, né? Por exemplo, a Trans Preta, que é a Giovana, que eu acho um bafo, né? Tipo, o conteúdo que ela Estudo todo dia faz. um novo, é engraçadíssimo. Também tem a galera da Casa Chama, né? É, Quem mais? Assim, pela arte, de uma certa forma, é ativista, que é o Samuel Saboia, que eu acho ele muito incrível, foda pra caralho. Maravilhoso. Né? A arte dele fala sobre uma perspectiva de ser negra, né? LGBTQ, nordestina, que eu acho muito legal. Eu acho incrível o fato de ele estar, por exemplo, em lugares considerados não acessíveis, né? Para essas pessoas, né? Tipo, fazendo exposição em Paris, alguma coisa assim. Então, acho isso um bafo. E, de uma certa forma, é também ser E aos ativista. poucos, muito pouco a gente está descobrindo ele aos poucos. Esse é engraçado também. Sim. Também tem esse fato de que a gente conhece porque, né, existe uma bolha e a gente que, ai, nossa, todo mundo conhece, ou, enfim, mas não é também Eu isso. já vi trabalhos dele lá fora que são bombásticos, assim, e aqui Sim, no Brasil é o que a gente falou, né? Tipo, sim. ele fez umas collabs muito fortes lá fora. Tem uma Aí, galera. Então, eu tenho reparado muito nesse
Dessa galera que é super, até mais jovem do que a gente e que tá, assim, arrasando na forma como se comunica, na entrega também de como faz o conteúdo. É uma galera que faz meio que tudo, né? Tipo, enfim, acho isso muito foda. É difícil até de acompanhar. Aproveitando, você tem usado o TikTok, por exemplo? Então, eu tenho TikTok, mas eu não, eu, eu me considero um pouco velho demais para a plataforma. Aí, enfim, só tem novinhas Não, lá. eu Eu acho confesso que eu tentei também, mas é muito difícil, né? Eu acho É TikTok um difícil bafo. você Eu acho acompanhar. TikTok maravilhoso, acho um bafo. Eu entro, sei lá, pelo menos uma vez por semana para ver o que as novinhas estão aprontando. Eu acho que, meu, tem várias coisas surgindo lá, estéticas, que são legais. Por exemplo, eu estava reparando outro dia um novo jeito de fazer tutorial de beleza, com humor. Então, Sim, tem umas TikTokers que estão fazendo dublagem enquanto estão se maquiando tipo, montando a maquiagem. Tipo, antes, sempre existia aquela coisa de fazer conteúdo de beleza, então era sempre aquela coisa meio fashion, né, perfeita. Agora não, a menina tá é, lá zoando, fazendo humor e fazendo maquiagem ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um bafo e tem várias coisas que eu acho que o TikTok tá trazendo, assim, tipo, até do jeito de fazer as coisas da internet ser um pouco mais espontânea, natural, que eu acho um bafo, eu acho incrível. tá, agora vamos falar sobre a parte de DJ. Você é DJ também. Não sou DJ. Eu queria saber assim, Eu não, você toco não, porque eu você não se gosto de considera música DJ? eletrônica. Eu toco porque eu gosto de música eletrônica e pesquiso música eletrônica, mas eu não sou, tipo, não exerço a profissão de DJ, né? Porque a gente que gosta de música É eletrônica DJ dos amigos, então, vai. sei lá, eu não gosto de falar que sou DJ porque enfim, acho que DJ é uma profissão Tem um peso. que precisa real, de fato, de treinar técnica e não é o meu caso, assim, para mim é hobby. Então, eu toco às vezes e Tá. não sou A profissional. música eletrônica você já falou que é uma referência. Mas eu queria saber assim, como que a música entrou também para te mudar seu estilo também, de você descobrir coisas novas. Queria saber como que é esse processo para você. Para mim a música sempre teve muito ligado a quem eu sou, assim, de verdade, assim, quando eu era adolescente, eu fazia parte de uma banda, né, eu era vocalista. Eu Ah, tocava, essa eu não sabia. sim, uma banda meio de punk rock, que era meio cover do Ramones, Sex Pistols. Olha, Enfim, eu adorava grunge, então Kurt Cobain, inclusive, me ajudou. É engraçado falar que o Kurt Cobain, que é um boy HT, me ajudou a sair do armário. Porque justamente, né, tinha esse discurso de liberdade. Ele também falava que ele era gay, mas mesmo não sendo, só para defender os amigos gays dele, enfim. Então, sim. música, assim, o meu estilo, o meu jeito de ser, sempre foi acompanhando muito o estilo de música que eu estava gostando naquele momento, e inclusive me apresentou todo o contato de repertório de estética que eu tenho hoje. Eu acho que eu posso quase afirmar que veio a partir de alguma coisa relacionada à música. Então, seja os rolês que eu frequentava, na boate, eu também, né, por exemplo, aí quando eu comecei a ir para o rolê um pouco de música eletrônica, comecei também a ter mais contato com essa estética clubber, né, né, anos 90 e tudo mais. Ou talvez a estética berlinense, que é zero colorida, enfim. Mas, tipo, tudo que eu tipo, absorvi hoje ao longo, tipo, que eu tenho de ideia do que é estético, uma grande parte veio da música, assim. Então, para mim, assim, com certeza, então, tipo, eu posso super afirmar que, com certeza, o rolê que eu vou, o tipo de música que eu ouço, tem uma grande influência, sim, apesar de eu não achar determinante. Por exemplo, a gente sabe hoje que as pessoas não existe mais essa coisa de tribos, né? Não existe tipo, os roqueiros, os axezeiros, né? Hoje é perfeitamente possível você ouvir Beyoncé, né? Ir pra Tecneira e estar no bailão sertanejo com a tua mãe, com a tua família no final de semana, se você Sim. quiser. Você não Então, precisa mais se rotular num grupo para fazer parte de alguma coisa.
Não existe mais essa tribo. Porque antes existia uma coisa de tribo, que todo mundo andava igual. Inclusive, uma das coisas interessantes que eu acho, inclusive do rolê de música eletrônica, talvez seja isso, de não ter essa unicidade estética, assim. Tem desde a da Clubber colorida montada até a bicha de se Acho usar. que a internet mudou isso, talvez. Oi? Você não acha que a internet mudou isso? Democratizou, na verdade? Não, com certeza, né? Tipo, antes eu acreditava que existia. Acho que sim, antes demorava mais para chegar as coisas pra gente, né? Tipo, do que era referência, do que não era, enfim, do que era considerado legal ou não. Primeiro que mudou isso, né? Isso é legal. E sim, com certeza teve um grande impacto para a gente até saber como o mundo, o resto do mundo se veste ou funciona, ou o que ouvem, né? Tipo, enfim, né? Para mim, não sei se você lembra desse momento, mas quando eu acessei a internet pela primeira vez, lá no início dos anos 2000, foi tipo uma porta aberta, assim, né? Tipo, uou, Sim, é isso. maluquice. Você descobre um mundo novo, você fala, nossa, eu consigo descobrir o que está acontecendo na Suécia, por exemplo. Sim. E é engraçado, eu tava até comentando com outro amigo antes, esses dias, que, nossa, a gente conhecia as pessoas pela internet, a gente viajava para conhecê-las, né? Tipo, Sim. e hoje acho que hoje as coisas mudaram, a gente não faz mais isso, talvez, né? Mas antes tinha essa coisa de, meu Deus, estou descobrindo um mundo novo, assim. É legal. Ô, Dan, deixa eu fazer mais uma pergunta sobre conteúdo, na verdade. Como que você lida com plágio em Uhum. redes sociais, internet hoje em dia? Porque, querendo ou não, você faz muito conteúdo próprio. Já Uhum. tem essa... A Humana é uma newsletter, e às vezes as pessoas não dão o crédito necessário, ou às vezes até plagiam e soltam como se fosse dela. Uhum. Como você lida hoje em dia com isso? Bom, é o O, né? Acho que é o O quando, por exemplo, se você escreve alguma coisa, mesmo que você faça a tradução, é importante que você coloque, eu traduzi, não é um conteúdo meu, mas eu traduzi, ou eu escrevi, ou, enfim. Acho que é sempre importante referenciar, Eu mas ao editei, mesmo, né? mas ao mesmo tempo, por exemplo, tipo, primeiro que os temas que eu falo, o que eu gosto de falar, e quando é algum texto meu que eu escrevo, pode até incomodar, sei lá, se alguma pessoa usa o conteúdo para ganhar grana e eu não estou ganhando com isso, né? Agora, por exemplo, se é para disseminar a informação, eu acho que eu sou meio desapegado, assim, acho que é super válido, porque é isso, gente, é a internet, né? Eu sou super a favor, óbvio, de sempre dar os créditos do que você faz ou que você cria, mas se você pega alguém fazendo alguma coisa, tipo, repostando o teu conteúdo como se fosse dela, no perfil dela, eu acho isso lamentável. Só que ao mesmo tempo não tem como você controlar isso, né? Então, e aí também depende do viés de conteúdo. Por exemplo, quando eu faço um conteúdo focado em LGBTQs ou pessoas LGBTQs, como o objetivo da Emana é ecoar a informação, para mim, então, quanto mais chegar em pessoas, melhor. Então, eu não tenho esse apego da, ai, meu Deus, é meu, eu que escrevi. Pelo contrário, gente, Entendi. vai longe, segue. Agora, vamos supor, quando é um conteúdo de, sei lá, da tua profissão, né? Bom, já que a gente está falando de moda, então vamos supor, você é uma jornalista de moda, você escreve uma crítica sobre um desfile, isso é parte do seu trabalho, que inclusive você vende para ganhar o teu sustento. Então, se alguém pega isso e copia, obviamente não é legal. Então, e obviamente que é crime. Mas aí eu acho que é isso. Tipo, acho que na hora da gente analisar as situações, é você também perceber qual que é o objetivo do conteúdo. Você usa aquilo para você, né? Qual que é o objetivo? É educar? É fazer com que as pessoas, isso chegue cada vez mais longe nas pessoas? Ok. Entendi. Se é o teu ganha-pão, se é o teu sustento, então, obviamente, você tem que zelar pelos teus direitos, né, de uso e de direitos autorais, enfim, né, porque é a tua profissão. Então, tem que ter, acho que é mais. Aproveitando, me explica como que surgiu o Emana para você. Assim. Eu sei que você foi um processo de militância mesmo, de informação, mas explica como que você surgiu a ideia de fazer o Emana e como que você produziu isso. A Emana tinha a Emana, na real, vem de um outro projeto de newsletter meu, que era Elemental, que era quando eu mandava uma seleção de links por e-mail sobre.
meio que, sei lá, tendências de comportamento, ia sempre temático, eu sempre trazia um tema para debater na edição. E aí eu parei de fazer Elemental, porque, enfim, a vida acontece. E aí, ao mesmo tempo, eu sempre curti muito consumir filmes, né, séries temáticos LGBTQs. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso, tipo, juntar num doc tudo que eu tinha de filme, assistido de filme, de série, eu fui perceber que tinha muita coisa. E aí eu comecei a fazer uma série de stories sobre isso, repostando. E aí, como eu já tinha uma base de público da Elemental, que era a newsletter antiga que eu tinha, eu falei, meu, por que que eu então não faço alguma coisa voltada a isso? Já porque no Brasil a gente tem pouquíssimos veículos proprietários LGBTQs. Sim. Tem muitos bons, mas são pouquíssimos, assim. Tipo, dá pra contar, você consegue se lembrar Pode de citar pouco. se quiser, fica à vontade, tá? Oi? Pode citar se quiser. Não, tem Põe na Roda. Não, tem uma galera que faz conteúdo voltado para LGBTQ, que é grande, assim, no Brasil, mas ao mesmo tempo são poucos os veículos e, e também veio da minha vontade de, poxa, eu acho que tem veículos que não são proprietários LGBTQs falando sobre o tema. Então, enfim, por exemplo, uma Dazed and Confused nunca vai falar, geralmente não falando sobre a Baticu no Brasil. Eu não sei se você já viu essa matéria, mas, por exemplo, eu fico tipo, falando, Sim. nossa, a Dazed and Confused falando sobre Baticu. Eu sei que a Dazed, né, é focada em conteúdo jovem, que por consequência abrange a causa LGBT, mas ainda assim não é proprietário, né? Tipo, fala sobre comportamento, sobre tendência, sobre moda, sobre várias coisas. E aí eu comecei a reparar nisso, e aí eu falei, tá, então por que não, então, criar uma newsletter, aproveitar a base que você já tem e criar uma newsletter que dissemine conteúdo voltado para conteúdo LGBTQ mesmo, para resgatar também um pouco essa história cultural mesmo, de comunidade, do nosso passado, de como a gente chegou até aqui. E isso é ótimo porque serve de exercício, inclusive para mim. Eu aprendo muitas coisas nesse processo, né? Quando você começa a resgatar o passado, começa a olhar descubro várias coisas que eu não sabia, né? Então, porque, enfim, a gente é humana, ninguém sabe tudo. Então, para mim, inclusive, é um processo muito maravilhoso de você, quando eu vou fazer a pesquisa para poder escrever a newsletter, você começa a descobrir coisas que você, sobre a tua própria história de comunidade, você Olha, não sabia, né? eu vou fazer um elogio, tá? Eu acho que a Emana está bem próxima de ser a Dan lá dos Estados Unidos, aqui a brasileira. Se você virar uma revista um dia, quem sabe? Eu adoro a Demi, inclusive. Também adoro. Acho um Eles têm um bafo, olhar assim muito fora da caixa mesmo. acho um bafo, acho um bafo. É, Meu sonho. olha, tem mais uma pergunta aqui sobre a questão do conteúdo LGBTQ e a mais. Se você acha que por conta do foco da pandemia nas pautas hoje em dia de notícias, se as pautas LGBT perderam foco, se você concorda ou não, e se não, o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Desculpa, eu não ouvi a primeira parte da pergunta. Está dizendo assim, que por conta do foco da pandemia, das notícias da pandemia, né, que hoje em dia a gente só tem noticiário para pandemia e para assuntos relacionados, as pautas LGBTs perderam um pouco de espaço, até de notícia e de conversas. E aí ele quer saber se você concorda com isso, se concorda que perdeu espaço ou não. E se você concordar, o que a gente pode fazer para não acontecer esse tipo de... Uhum. Eu não concordo. Na real, eu acho que a quarentena, a pandemia, ajudou a evidenciar várias coisas que estavam escondidas, né? O que a gente não falava sobre, porque a gente estava vivendo no automático. Não que o debate sobre todas essas causas não estavam existindo antes, mas eu acho que sim, agora que, tipo, nesse período de quarentena, esses debates se aprofundaram muito mais. E eu acho que a gente, inclusive, como eu falei mais antes, tem uma galera que começou a produzir conteúdo que é muito foda tipo, começou inclusive, a falar mais sobre essas coisas e ecoar esse tipo de conteúdo mais nichado ou voltado para a comunidade ou para a causa. Eu discordo. Eu acho que a gente, pelo contrário, está falando cada vez mais sobre isso e eu acho que a gente não vai parar, assim. Eu acho que vai ser um processo que eu espero, eu acredito muito que vai perdurar ainda pelos próximos anos aí, porque
por várias coisas, não só, né, o momento político social brasileiro que a gente está vivendo, que é zero olhado para a minoria, mas também e para, né, e para as pessoas, e para pessoas pobres, né, enfim, desigualdade, raça, todas essas intersecções. E também o fato de que eu acho que as pessoas estão cada vez mais falando sobre isso e absorvendo mais esse tipo de informação e chegando mais nas pessoas esse diálogo. Então, eu acredito que daqui para frente vai ser até mais profundo e duradouro isso. Até aproveitando esse ponto que você falou, tem uma outra pergunta aqui falando o seguinte, que é do Fabiano. Eu queria perguntar para ele sobre como ele enxerga os artistas héteros cis que dizem apoiar o movimento LGBTQIA+, mas não é uma contribuição significativa para a causa. Uhum. Porque eu falei com o Fabiano na segunda sobre essa questão também do próprio movimento negro agora teve essa discussão com o George Floyd, a gente sabe todas as consequências que deram, né? Que é essa questão dos artistas LGBT, ou LGBTs não, héteros, cis, ficar emprestando perfil, essa coisa que às vezes não é uma contribuição totalmente significativa, né? Uhum. Ele quer saber como se enxerga isso, até pro lado do LGBT e do hétero. Tá. Eu vou só comentar esse recorte específico que você está perguntando. Claro, aí depois eu vou trazer uma outra coisa sobre a própria consumo de referência, que eu acho que acontece até dentro da nossa própria comunidade. Mas, enfim, eu acho assim. Primeiro que, assim, eu acho que a gente, enquanto comunidade, tem um passado mais sólido agora. Então, as pessoas LGBTQs que estão nascendo agora já conseguem olhar para o passado e reconhecer quem elas são. Ou reconhecer as inúmeras possibilidades de quem ela pode ser. E que não existe mais, cada vez mais deixando de existir essas caixinhas que a gente, né, cresceu no mundo aprendendo de como você tinha que ser, enfim. Tem esse primeiro ponto. E aí eu acho que como a partir do momento que a gente tem um passado, né, 50 anos aí já vão, de comunidade, óbvio que, né, existia antes, mas eu acho que antes disso é anacrônico, não tem como a gente também falar o que era de estética LGBTQ, comunidade ou não, até porque a gente não se entendia como comunidade. Era comparativo, na verdade, né? A gente não se entendia como comunidade. Então, agora que a gente se entende como comunidade, começa também a surgir a vontade de apoiar essa própria comunidade. Não que a gente não fizesse antes, mas, por exemplo, outro dia trouxeram uma questão num grupo que eu faço parte, falando por que a comunidade LGBTQ não se organiza da mesma forma que a comunidade judaica, sei lá. Primeiro que, assim, eu acho que existe uma coisa aí que é bem mais de história recente mesmo, né? A gente se entende por comunidade há pouquíssimo tempo. Segundo que o que une as pessoas da comunidade LGBTQ é justamente a diferença, diferente de uma coisa como o judaísmo. Até dificuldade, às vezes, também, né? Então, por exemplo, quando você tem a religião e a etnia como fatores comuns, é mais fácil você juntar pessoas numa mesma forma de organização de comunidade. Mas quando você tem uma comunidade que, na real, preza a diversidade, preza justamente a diferença entre os indivíduos, então garantir também a existência e até mesmo os direitos de todas essas pessoas é mais difícil mesmo, é mais complicado. Sim. E aí o que eu acho... Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria dizer que agora que a gente tem um passado e agora que a gente se entende melhor como comunidade, está cada vez mais rolando essa conscientização, a gente também começa a olhar que a gente tem que apoiar mais os nossos. Então, por exemplo, Pink Money. Em vez de consumir de uma pessoa, de um cara hétero branco, cis, que está fazendo música pop, se inspirada na Bicha Preta lá, que ele viu a referência, por que então a gente não vai dar o view, o like, o comentário, ou comprar o produto da própria comunidade, entendeu? E apoiar cada vez mais. Então, sim. E tem uma ligação aí que você falou, faz muito sentido, que é a questão do poder financeiro também. Essas outras comunidades,
tem um poder financeiro que está ligando elas, né? Sim. Então, aí são várias questões, mas eu acho que agora, cada vez mais, felizmente, a gente está começando a olhar mais para isso, a prestar mais atenção nisso, a trazer mais também esse debate, a também perceber que a gente precisa sim apoiar os nossos, e aí apoiar doando, comprando, consumindo, enfim, e deixando de contribuir, né, para essa sociedade que sempre, né, agiu de uma forma. Então, eu enfim, eu acho que tem uma coisa bem promissora aí. Entendi. Eu não sei se eu E respondi. você boicota, então, marcas e serviços que não seguem essa regra. Eu acho que cada vez mais isso está ocorrendo. Sim. A gente vive, né, num sistema que não é possível fazer completamente isso tudo, até porque também, enfim, né, tem várias questões que são mais complicadas e profundas do que são estruturais, né? Mas sim, sou super a favor e eu acho que sim, a gente tem cada vez mais tipo, fazer com que essas pessoas, essas coisas mudem. Então, e que a gente passe, então, talvez, contribuir de maneira mais efetiva para a nossa comunidade. Então, O que eu digo internamente, até para minha família, para meus amigos, assim, se eu não disser que aquela marca ou aquele serviço está fazendo alguma coisa que eu acho que não faz sentido dentro desse olhar de comunidade, de, sabe, inclusão, de proporcionalidade para LGBTs, para pretos, para trans, para todo tipo de minoria que eles dizem, né? uhum, Eu sou essa pessoa chata que fala, olha, eu não vou comprar dessa marca, eu não... E aí, às vezes, até perco alguns amigos nessa brincadeira, porque a gente acaba meio que fazendo uma desavença, mas aquela coisa, é a minha opinião, se você não souber lidar com ela, também é difícil. uhum. Mas eu vejo que hoje em dia é cada vez mais crucial, eu acho, também, para as marcas serem mais diversas e terem esse olhar, né, para todo mundo. Sim. Bom, temos um Smart Fit aí, né, como exemplo O recente. case, né? O case, É um né? case recente de boicote e de erro, assim. E, ai, gente, assim, desculpa, quando a gente fala de marca, cara, tem dinheiro, então, assim, foda-se, sabe? Sim. Tem que É. aprender mesmo e tem que saber o que faz, o que fala, onde coloca a tua grana. E sim, eu acho que o natural tem que ser isso, das marcas saberem como navegar no mundo, porque afinal de contas, a gente que consome, né? Então, tá certíssimo. Tá, e agora a gente está terminando meio que tempo, mas eu queria fazer mais umas últimas perguntas. Dentro desse contexto de conteúdo que você trabalha e curadoria, o que você acha que vai mudar alguma coisa pós-pandemia? Qual que é o seu olhar? Seu olhar é mais otimista, é mais pessimista? Qual que é o seu olhar? Acho que tá travando a tua coisa. Você pode repetir, por favor? Tá dando uma craquelada. É, Eu vou repetir a pergunta. Vê se voltou? acho que agora voltou. Dá uma olhada. Tá. Dentro do contexto que você trabalha de conteúdo e curadoria, eu queria saber, você acha que vai mudar muita coisa no pós-pandemia, assim, tipo, você acha que o modo de trabalhar já mudou algumas relações de trabalho, que algumas são positivas e outras negativas, mas para você, assim, no seu olhar de Danilo, que trabalha com conteúdo, que trabalha com esse olhar mais para até diverso de LGBT e tal, você acha que muda muita coisa ou você é mais pessimista ou você é mais otimista? Bom, primeiro que trabalhar com publicidade em 2020 é horrível. Sendo bem honesto, assim, é um job filho da puta, porque, cara, a gente tá aprendendo mil coisas aí, né? Aí, por exemplo, você atender uma marca, ou você trabalhar para uma marca, ou você trabalhar para, enfim, publicidade no geral. É complicado por causa disso, porque, enfim, você tem uma perspectiva de como, né, seus ideais enquanto profissional, enquanto pessoa, de como você acredita que o mundo tem que funcionar. E aí também tem a questão dinheiros, que a gente vive no mundo capitalista Pagar as contas, e né, que Dan? isso fode tudo. Então, por exemplo, você acredita que, sei lá, marcas
tem que apoiar cada vez mais de maneira efetiva, de maneira consistente, por exemplo, a comunidade LGBTQ, porque não só no mês de junho, sabe? Então, vamos fazer um plano consistente para apoiar o ano inteiro, porque a gente não deixa de ser viado o resto do ano, né? Então, é... aí, por exemplo, eu trazer esse tipo de perspectiva, eu acho que sim, a gente, enquanto profissional, é o nosso papel, é o nosso dever, e eu acho que vai ser cada vez mais esse diálogo, felizmente, nos ajuda, porque é pertinente, mas ao mesmo tempo, não é uma batalha fácil de ganhar. Eu acho que enquanto profissional de marca, ou enquanto profissional que você trabalha com publicidade, é nosso dever levar essa mensagem para frente e fazer com que, sim, cada vez isso ocorra. Não só, né, a questão de destinamento de verbas, destinação de verbas, mas também o lance do próprio quadro de funcionário ser mais diverso, enfim, você trazer esse tipo de diálogo que talvez não existisse antes, né, dependendo de onde você trabalhe, dependendo, porque a gente sabe que tem várias empresas aí que, enfim, a maior parte delas, o quadro de funcionário é pouquíssimo diverso, né, a gente sabe, então tem isso, e o que eu acho que vai mudar daqui para frente, a partir desse momento pandêmico, é que eu acho que fica cada vez mais evidente de que o mundo, como ele funcionava, eu acho que não vai funcionar mais. E a vida é cíclica, né? A gente substitui sistemas por outros sistemas. A diferença é que alguns sistemas são mais igualitários e outros não. Então, o que eu acho enquanto profissional, eu acho legal e muito fazer parte desse momento, porque a gente, de novo, é nosso papel levar essa mensagem e fazer com que, né, propor que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, é super difícil, super complicado. E eu, por exemplo, não julgo amigos ou eu mesmo. Às vezes já peguei job ou freela que eu tive que fazer de uma marca ou de alguma coisa X que eu não acreditava tanto, mas que eu tinha porque ia ganhar grana. E paga bem, gente. E é isso, a gente precisa pagar o aluguel no final das contas, precisa, né, continuar existindo até para poder não se preocupar com que, por exemplo, se eu não tenho grana para poder pagar meu aluguel, eu consequentemente vou me preocupar com isso, eu também não consigo pensar em outras questões que são além de mim. Então, por isso eu também não julgo o próprio caso da Smart Fit. Tem amigos meus que trabalham na Smart Fit. Então, pode existir esse dilema que, porra, eu sou, né, gay, negra, LGBTQ, sei lá. E aí eu trabalho numa marca que é UO. Mas aí, o que eu faço nesse momento, né? Tipo, porque eu sei que eu, enquanto pessoa profissional, tô trazendo esse diálogo, mas ao mesmo tempo eu não concordo com esses valores. Então, falar sobre isso também é falar sobre privilégio, é falar sobre, né, se você pode se manter ou se dar o luxo de trocar de emprego, ótimo, mas se você não pode, né, quem é a gente para Não, mas eu julgar? acho que o fato de você questionar e saber que você faz parte desse movimento, desse momento, eu acho que já é importante. Já. Sim, é exatamente. Eu acho que vai meio que de acordo com essa questão de, assim, da pandemia, das pessoas do isolamento. Tem Uhum. muita gente que fala, vai, ou eu como, sabe, ou eu não como, ou eu fico em casa. Tipo, sabe, tem umas coisas que é meio complicado, né? Sim, Que sim. é a pessoa que trabalhava durante a pandemia. Eu super concordo com você, eu acho que a gente tem que olhar, ter um olhar mais empático para todos. E aí tem que flexibilizar um pouco, né, a opinião, para não também ser essa pessoa, tipo... A Smart Fit é assim, é o caso assim, eu já tive brigas com amigos meus que Uhum. falam, eu não vou arranjar uma academia mais longe, porque a Smart Fit é do lado da minha casa. Eu falei, tá, então, assim, você vai ficar com a sua consciência pesada que o dono da Smart Fit paga coisas para homofóbicas, por exemplo. É que Entendeu? assim, existem duas Se você tá perspectivas. satisfeito com isso, Você contratar um plano de uma academia e você trabalhar dentro da própria academia. sim, são Que é coisas trabalhar com a diferentes. própria marca. Aí são duas coisas diferentes. Ter um plano, você pode ir lá e cancelar. Agora, se você faz parte do marketing da Smart Fit, o que você faz? Você vai largar teu Tem um emprego? amigo que trabalha na Riachuelo, por exemplo. Eu já tive várias discussões com ele, por exemplo. Uhum. Que ele diz para mim que ela é um pouco mais diversa hoje em dia, e eu não acredito muito. Então, ele tem um... Sim. E também tem essa coisa, assim, tipo, foi o que eu falei, levar a mensagem e cada vez entender qual que é o teu papel. Então, por exemplo, se você a gente vive num mundo que é problemático, que é fodido. Então, eu acho que problemático vai ser todo lugar.
O que nosso papel é você entender onde está inserido e não ser mais uma peça automática daquilo, né? Tipo, você tentar trazer uma outra perspectiva a partir da tua vivência, a partir da vivência dos outros. Isso, entendeu? Tipo, já que você faz Tem parte 20 de um... segundos para terminar. Tá. Você pode dizer seus jabás, fala aí onde pode achar a Alemana. Desculpa, o que você falou? Onde as pessoas podem achar o Emana? 15 segundos. Eu não ouvi. Onde as pessoas. Eu vou falar. As pessoas podem entrar no Instagram do Dan, que ele lá tem a link pro Emana. E assina, é isso. Vai acabar, 3.